2 Coríntios 5:20. NAA. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Portanto, só 5:20. Somos o quê? Somos embaixadores em nome de Cristo. Amém. Essa mensagem, essa semana eu tive num evento e eu estava conversando com um pastor, e é um evento que envolveu 20 países aí, e quem sabe eu estou sempre correndo para lá e para cá, e eu participei nessa semana, na quarta-feira, na terça e quarta, de um evento. Tinha 20 países. Eu conversando com um pastor Elivelto, que cuida do Mevan Global. Eles têm um projeto no Haiti. São 117 igrejas, 37 escolas lá. E convidei ele para fazer parte desse dia lá. E eu cheguei por acaso um pouquinho mais atrasado, não senti atrasado porque tinha uma agenda. E eu disse para ele, quando eu cheguei, movimentei para lá, numa outra direção, e eu falei: e aí, pastor, o que tu está vendo lá no palco? Aí ele disse: não vê com os olhos humanos. Eu falei: não vê perfil, não vê isso, não vê gesto, não vê vestimento. O que tu está vendo? Profeticamente. Ele disse assim: Maurício, eu estou vendo vários lugares que muitos cristãos poderiam estar hoje tomando posse e representando a sua nação. Alguns lugares que a gente pode tomar posse e representar. Aí essa mensagem, embaixadores de Cristo, embaixadores do reino, comecei a escrever, porque Paulo escreve na sua terceira viagem que ele estava, escreveu na Macedônia, e por volta do ano 55 depois de Cristo, é que ele escreve para Coríntios. E ali ele está exortando, ali ele está advertindo que existia os pró-Paulo e os contra-Paulo. Então naquele tempo, se você acha que aqui hoje tem várias teologias, várias, como diz, fundamentação de fé, naquele tempo existia muito. E Paulo estava combatendo isso. Então ele escrevia cartas. Ele escreveu 13 cartas, a qual dá instrução para nós. Então nessa 2 Coríntios 5:20, ele deixa claro sobre que somos embaixadores de Cristo, em nome de Cristo e por Cristo. E o que significa isso? Conversando nesse momento, nesse dia, na quarta-feira, eu vi pessoas ali, só contextualizando o cenário dessa semana, com o que tem a ver com a Bíblia, o que se relaciona com isso. Aí eu vi lá vários países, e pela graça do Senhor, eu faço parte de algumas câmaras de comércio aqui em Santa Catarina, que Deus concede, porque são oportunidades. Quando Deus te dá a oportunidade, abraça ela. Já quero dizer para ti, não te pensa você que é pequeno, que você não pode. Quando Deus te dá uma oportunidade, abraça ela. Agora, quando você tiver a oportunidade, não larga ela. Pule outra fase da oportunidade. Até para os jovens aí. Quando Deus dá uma oportunidade, abrace ela com o teu vigor. Mas não faça de qualquer jeito. Mediano chama medíocre. Ou médio, média. E média é só para passar. Agora, se você quiser fazer algo diferente, vai incomodar pessoas. Você vai ser tido como fulano tal. Até hoje tem pessoas que acham que eu sou isso, aquilo. Eu disse, achar pode achar. Isso não tem problema, que você não vai agradar. Se Jesus, o homem perfeito, não agradou os próprios religiosos, não é você, não é eu que vamos agradar todo mundo. Só que nós temos que fazer. Nós temos que andar. Nós não podemos ficar parados. Aí nesse movimento comecei a ver a linguagem do povo. E cada um trazia em si um pouco do seu país.
para aquele momento. Então tinha embaixadores, tinha pessoas de consulado, cônsules gerais de diversos países. E cada um falava o quê? Queria vender o seu peixe, queria falar sobre o seu país, falar as maravilhas. Ninguém falava lá que o país é ruim. Todo mundo dizia que o país é maravilhoso. Ninguém dizia assim, estamos em guerra, mas existe esse regime militar, esse regime político. Ninguém falou isso. Existe oportunidade, vai para lá, conheça lá. Então é legal isso. Aí eu comecei a pensar, essa é a linguagem que nós, cristãos, devemos fazer. E eu quero primeiro te explicar o que é um embaixador. Porque você vai sair daqui, agora eu entendi o que eu sou embaixador de Cristo. Porque às vezes passa rápido e não entende. Embaixador é representar um país que te comissionou a um determinado lugar. Então quando você vê algum problema em algum país, quem chama, vamos supor se o Brasil aqui está com um problema com o país, automaticamente aquele país, ele chama quem? O embaixador para falar, relatar, para ver o que está acontecendo nesse país, que é o Brasil. Da mesma forma, o Brasil, se tiver problema com outro país, ele manda chamar quem? O embaixador. A ponto isso que, tempos atrás, eu tive na embaixada do Brasil em Israel, o embaixador saiu, foi tirado pelo governo federal. Então ele recolheu o embaixador e está o adido, que é o vice-embaixador. Por quê? Por questão política. Envolvimento lá que não teve entendimento. Então se recolhe o embaixador. Ou se toma a informação através de quem? Do embaixador. Quero te falar para ti que embaixador não é simplesmente eu levar a mensagem do domingo ou da terça-feira ou de uma conferência do Espírito Santo que é muito bom, mas a conferência vai terminar, mas vai continuar na sua casa. Vai continuar na quinta, vai continuar na sexta, vai continuar no sábado. Então o que eu receber, eu preciso compartilhar. O embaixador nada mais é do que ele tem uma missão, uma direção. Essa direção, ela não é por vontade própria. Ele renuncia à sua vontade, ele não pode ter vontade, mas ele precisa ter a direção, o objetivo daquele que enviou. Aquele país que enviou ele. Ou seja, nós estamos aqui, somos estrangeiros em terra. Amém? Fomos alcançados pela graça. Não dependo de esforço. Eu não dependo aqui de mérito. Eu não tenho aqui indulgências. Que Lutero falou das 95 teses contra as indulgências. Eu não dependo aqui, de repente, de um esforcinho a mais. É graça. É graça. Graça é favor imerecido. Dependendo se eu vou todos os dias no culto, a graça me alcançou. Dependendo se aquela pessoa que chegou aqui, teve um senhor que estava aqui na porta, se ele disse assim, eu quero receber a Cristo, é a graça que alcança ele e a misericórdia. E ele tem o mesmo papel no reino que eu, que permite o que foi resgatado sentar à mesa do Senhor e termos comunhão uns com os outros. Então eu digo assim, voltando aqui o assunto do tema central, nós somos embaixadores de Cristo. Só para você entender, você já deve ter visto, aí aquela pessoa é uma embaixadora de uma marca, vocês já viram isso? Aquela pessoa, acontece muito isso no litoral, aquela pessoa está representando aquela marca, uma marca de uma construtora, uma marca de uma grande companhia, aquela pessoa representa, o que significa? Geralmente que é o quê? Confiança, confiabilidade, ética, segurança, tudo isso aí, são pessoas que transmitem isso. Você já viu pessoas que disseram, através que ela ficou sendo responsável por aquela marca, aquela empresa caiu as ações, caiu isso. Por quê? Porque ela não representa o que ela quer falar. Olha bem isso. Então significa que eu ser um representante hoje de Cristo, não é o que eu quero, é o que eu caminho, é o que eu falo e vivencio. É mais profundo e é mais complexo do que eu penso. É fácil falar, sou embaixador de Cristo. Amém. Agora vamos entender um pouquinho o que é eu no meu dia a dia.
falei aqui com um texto técnico, porque existe aqui embaixadores de Cristo. E o embaixador de Cristo aqui, você é embaixador de Cristo aonde? Só quero te provocar nessa manhã. Aonde? Na faculdade, na escola, no ensino médio. Para a galera aí, ó, o ensino médio. Porque se não for, representa quem? Se eu não represento Cristo, eu represento quem? Ah, eu sou no meu trabalho representante de quem? De Cristo. Ah, eu sou na faculdade representante de Cristo. Ah, eu sou num evento público representante de quem? Em todos os eventos que todo mundo sabe. Quem não sabe é porque não caminha comigo, mas sabe que onde é que eu moro, a igreja que eu frequento, as palavras que eu falo. Por quê? Não pode fugir muito, não consegue fugir. O fruto não vai cair muito longe do pé. Você está entendendo a terminologia aqui? O fruto que você dá não está saindo muito fora da árvore a qual você está ligado. Se a árvore que você está ligado não está dando fruto para Cristo, tem algum problema comigo ou com Cristo? Comigo. Então eu separei aqui em 3 tópicos para você entender nessa manhã. Vou ser bem objetivo. Mensagem: eu quero ser um representante de Cristo. Eu quero ser um embaixador de Cristo. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, o que eu preciso fazer? É ter uma espiritualidade. Entender que existe o mundo natural e o mundo espiritual. Se você não entende, pessoas de outras denominações ou seitas, vamos falar bem a verdade, elas entendem. Forças malignas. O que é orado aqui? Para quebrar o quê? No final o pastor Geraldo vai fazer essa oração. Por que é orado? Para quebrar palavras, dardos inflamáveis, barreiras que acontecem e palavras malditas sobre a sua vida. Porque alguém fez um trabalho, pegou essa, como diz, o mundo espiritual e ele trouxe para cá, para o mundo físico. E a gente pensa que não. Quando você lança uma palavra, eu posso pedir perdão aqui, pastor Adriano, me desculpa que eu falei tal. Ok, está encerrado. No mundo espiritual não é assim. Se eu lançar uma palavra, essa palavra tem poder. Se eu lançar uma palavra contrária ao meu filho, esta palavra tem poder. Se eu lançar uma palavra sobre o meu marido, a minha esposa, o cônjuge, ela palavra tem poder. Eu recebi um vídeo essa semana, que é um testemunho de um senhor. Ele estava com certa idade e ele recebeu um diagnóstico, leucemia no sangue. Passando de 75 anos, e ele já estava muito magro. Aí ele chamou o pastor para orar e disse assim: pastor, ora por mim, porque eu recebi aqui um diagnóstico de leucemia. Daí o pastor, meu Deus, disse: não pastor, que bênção. Ele olhou assim: como bênção? Bênção porque agora eu estou em uma oportunidade de ir evangelizar aonde é que eu não tinha ido. Começa assim. Nós estamos falando de embaixador de Cristo. Olha o modelo prático. Olha o testemunho. Ele, o que ele disse? Não, pastor. Daí eles aguardaram a primeira, segunda, terceira sessão de quimioterapia. E esse pastor ficou surpreso. Ei, como é que está, irmão? Ele disse: está uma bênção. Já evangelizei os corredores. Mandei um folder para cada um. Já orei por eles, porque eu sei, pastor, que a grande maioria que está nesse corredor aqui, ó, está ali na sala, está na recuperação, a maioria não vai voltar. Mas eu vim aqui fazer a vontade do Senhor. Olha só. Aí o pastor falou com a esposa: cuidado com a palavra. Cuida com a palavra que é lançada sobre o seu marido. Ela falou assim: não, ele não tem jeito, pastor. Em pouco tempo ele vai morrer. A gente já sabe disso. Em resumindo o testemunho, ele foi curado, contou o testemunho, ganhou pessoas para Jesus e ela morreu antes dele. Cuidado com a palavra. Cuida o que você fala. Ele foi comissionado. Ele morreu depois de anos e anos, ele veio a morrer. Mas por quê?
porque de uma outra situação. Só contando para ti do testemunho, porque às vezes nós somos comissionados a um determinado lugar que nós não queremos. Entenda isso. Não é por minha vontade, mas a partir do momento diz assim: faça a vontade do Senhor. Você está falando isso sério? Tem certeza disso? Começa a orar assim então. Então, cuida com a sua oração, cuida com a sua palavra, cuida com a sua ministração. Que faça a vontade. Eu quero saber o seguinte: eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor. Quer comer poeira? Quer ser contrariado? Não, eu sou vítima, então senta. Eu quero servir na igreja. Sabe lidar com pessoas? Não sei, então senta. Começa a lidar com pessoas, entender, porque aqui nós temos vários tipos de cultura, idade, gerações, doenças espirituais, enfermidades espirituais que você, como líder aqui, vai ter que lidar. Se você não sabe lidar, senta. Porque se você não é um embaixador de Cristo no meio de onde é que você convive, na liderança, no meio público, no meio acadêmico, você precisa ter uma autorização dele. Porque às vezes a gente diz assim: eu sou isso, mas não é isso que o meu papel condiz. No final do Sermão do Monte, eu gosto muito da expressão que em Mateus 5 começa, Jesus falando sobre o Sermão do Monte, e ele fala com um público, e no final, no capítulo 7, no último verso, que diz assim, que todos ficaram admirados, porque ele falava que como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas conheciam a lei, praticavam a lei, mas a sua caminhada não condizia com o que ele falava. Não tem nada pior do que alguém que diz assim: eu sou isso, mas você sabe que a pessoa não é. E à noite eu vou continuar sobre lealdade. A prosperidade através da lealdade. Eu vou falar à noite. Eu vou continuar esse mesmo embaixador de Cristo, mas numa continuidade à noite, relatando sobre a lealdade, da importância da lealdade. Mas escute bem isso, preste bem atenção. Então quer dizer, o que eu preciso no primeiro passo? Eu preciso fortalecer os valores de Cristo aonde? Na sociedade ou em mim? Começa em mim. Primeiro ponto de partida começa comigo. Eu arrumo a casa para depois querer arrumar a casa dos outros. Tem muita gente de palco dizendo assim: arruma isso, faz aquilo. Tá aí a tua vida. Não é isso, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo. Eu fico admirado às vezes com isso, por questão de a gente ter alguns acessos, a gente começa a ver as pessoas que simplesmente compram uma imagem, mas não entregam a imagem comprada. A gente começa a ver o quê? As pessoas vivendo da internet, e tem uma lucratividade sim, pessoas que vivem disso. Mas quando você vai ver, a família é destruída, não tem família. Eu conheço alguns aqui que você vai dizer: poxa, mas eu pensei que a pessoa era assim. Não, ela não condiz o que ela está falando. Porque você conhece o dia a dia. Você conhece, quando você diz assim, a pessoa hoje, esses dias, eu estava falando aqui, num grupo, como tem pessoas que enganam fácil. Você vê na internet, começa a seguir as pessoas, aí você diz: pois é, mas esse aqui é pastor. O menino tem 14, 15 anos, agora é pastor. Eu disse: olha, no mínimo, tu tem que ter 10 anos de prática. Como dizem os estudos, quer ser um especialista, né, doutor? Tem que ter no mínimo o quê? Caminhada, jornada, vivência, reprovação para ser aprovado. Aí a gente diz assim: não, mas é legal. É legal. Os últimos dias enganarão, como diz a palavra, até os escolhidos. Se menino de 14, 15 anos está enganando, imagina quando vier o anticristo, que todo mundo vai bater palma e vai dizer assim: é isso aí. Então fica muito esperto, vai para a palavra. Vai para a palavra. Se você diz assim: tive um crescimento rápido, cresceu, explodiu, vai na palavra, porque Deus é um Deus de processo.
Deus é um Deus de processo. Eu nunca vi ninguém assim, eu já estourei. Esses dias eu encontro uma pessoa que abriu uma igreja e já está estourando. Eu disse, mas existe segredo para isso? Tem, faz um evento, faz outro evento e chama a gente. Aí quando você vai, tá, mas e o número de batizados? Cadê? Mas não tem. Então tá tudo bem. A gente começa a ver. É essa a mensagem de Cristo? Sendo que nós temos às vezes 10, nem 10% da população. Nós estamos falando aqui em Blumenau, não chega a 10%. Tem alguns que dizem que 12% a 15% que são cristãos. Se você vai fazer um censo mesmo, nós temos abaixo de 10%. Nós estamos falando em 383 mil pessoas aqui. Quantas pessoas ainda temos para ganhar para Cristo? Quantas pessoas nós temos para falar do amor de Cristo? Quantas pessoas nós temos ainda para anunciar como é? Eu sou um embaixador de Cristo, em Cristo, para Cristo e por Cristo. É difícil. É difícil entender nos últimos dias. Não existe receita pronta. Esquento no micro-ondas, dá certo, não é isso. No micro-ondas de Deus não dá certo 3 minutos. Deus não tem miojo que você vai lá, esquenta e come o prato. Não é isso, não existe isso. Como diz, nos últimos dias vai ser testado. É o descascado no alho, como diz o pessoal do norte. É descascado no alho. Como diz, é descascado no alho por quê? Porque já experimentou. Se não experimentou, senta, fica calmo. Vai chegar o momento. Mas tem muita gente pegando o sapato dos outros e andando com o sapato dos outros. Não anda na vibe, nisso, naquilo. E acha que é dar só um F5, atualiza e tá tudo bem. Irmão, não é isso. Porque depois a conta vem. Eu preciso transmitir os valores de Cristo. Segundo, eu preciso ser uma autoridade no mundo. Agora eu venho falar para ti, a autoridade não é só questão do título. Quem sabe o que existe um protocolo quando você vai em cerimonial, quando você vai em evento público, existe um cerimonial. O que é o cerimonial? Você fala representando isso, representando aquilo, representando a isso, representando o deputado, representando a instituição, representando isso, representando a igreja, representando o conselho de pastores, representando, aí você vai falando. As pessoas estão representando. Quando eles pegam uma fala, elas não falam de si, elas falam da instituição que estão representando. Elas falam dos eventos que têm representado. Você pode perceber em qualquer evento. Estou falando isso que toda semana eu estou em evento. Aí eu fico notando assim, embaixador de Cristo. Sabe que eu pego o microfone e eu falo de Cristo? Ou eu falo do que eu estou vivendo em Cristo? E eu estou falando vivendo em Cristo, não é dizendo assim, eu sou de Cristo estampado na minha camisa. Eu sou de Cristo na minha caminhada do dia a dia, abençoando, orando, praticando, andando, abençoando a minha casa. Então eu preciso ter os valores, os fundamentos de Cristo e preciso ter a autoridade de Cristo. Quando eu tenho autoridade, eu não dependo de título. Tem gente que quer ter título para ter autoridade. Eu já vi, irmãos, aqui, eu já vi pessoas com mandato e depois sem mandato. Eu vi secretário de Estado de um jeito, de um dia, numa semana, cheio de rádio, e quando ele sai de uma secretaria não tem mais ninguém. Chegaram para Barack Obama uma vez e falaram para ele o seguinte: Barack Obama, qual é a maior dificuldade de você ter deixado os Estados Unidos como presidente? Perguntaram para ele na lata, num programa ao vivo. Ele disse assim: a maior dificuldade agora é eu ter que abrir a minha porta do carro, porque antes tinha alguém que abria para mim. Você está entendendo? Que eu preciso carregar a autoridade. Eu sou uma autoridade de Cristo sobre a terra. Eu represento um reino. Esse reino, ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Nele existe salvação, cura, libertação, direcionamento. Nele existe o quê? Toda a esperança da humanidade. Você imagina dentro de você
É como dissesse assim: eu tenho uma bomba atômica e carrego dentro de mim. O que eu faço? Eu continuo reclamando da vida? Eu falo das minhas imperfeições? Eu falo das minhas dificuldades? Eu falo daqueles talentos que eu acho que eu tenho e não tenho, e daqui a pouco eu não uso para nada e enterro os talentos? O que eu faço? Segundo momento. E espiritualidade como embaixador, dizendo assim, em João 8,12 fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca estará em trevas, mas terá a luz. Ou seja, além da autoridade outorgada, eu carrego o quê? Luz. Luz sobre o quê? Sobre as trevas. Apaga todas as luzes e pega alguém com uma lanterna aqui. Você vai olhar a pessoa com lanterna. Ou apaga tudo e ilumina só o palco. Você vai dizer assim, está aqui só a iluminação aqui. Vai dar direcionamento, atenção. Por isso que dizem que, vamos falar aqui um pouquinho sobre parede preta. Sabe o que é isso aqui? É a psicologia das cores. Por que isso? Porque tem a branca, quando alguém se movimenta, todo mundo vê. Quando a preta, se você se movimenta, menos você vê pessoas em movimento. Sabia disso? Quando você vê isso aqui, o palco, a direção do palco tudo preto, por que está falando isso? Direcionamento de cores, foco, atenção. Então imagina, eu carrego a luz. Imagina a atenção que eu dou para o mundo. Imagina a atenção que eu estou dando. E alguém está esperando uma resposta minha. Mas a resposta minha é falar do pastor, falar mal da igreja, falar mal disso aqui, falar mal desse aqui. Como é que eu vou chegar e vou dizer assim, vem na minha igreja ou vai para Cristo? Ele vai dizer, não, tá louco? Vocês se matam aí, como é que vocês querem que eu vou para lá? E eu estou falando isso que eu vejo na internet, um degladiando com o outro, arrebentando o outro. Aí existe uma máxima dentro da Bíblia que diz assim, o reino dividido não subsistirá. E a gente querendo dizer que fulano e tal, irmão, eu não vou falar, a gente aprende o seguinte, nunca falar nome de pessoas, nome de instituições. Você pode dar o exemplo, mas não cite pessoas, não fere pessoas, não fere a instituição. E se você for falar, fale de uma forma construtiva, não destrutiva. Olha aí, não quero ser embaixador de Cristo? Não é isso que a Bíblia diz, que somos embaixadores de Cristo? Da onde? Meu apartamento? No trânsito? De vez em quando aí tem que cuidar, porque se eu sou embaixador de Cristo, Miriam, tem que cuidar um pouquinho. Não posso baixar o vidro. Tem que cuidar. Se eu represento, porque se eu tiver algum problema, eu digo, vai no culto à noite. Não foi o pastor Dalci, uma vez que contou um testemunho, que eles começaram a brigar no trânsito? O pastor Dalci era o pastor Geraldo, pastora Cristina, muitos anos atrás, né? E ele conta que começou a brigar, um buzinar e assim, falar um do outro. Aí eles, pastor, meu irmão, que Deus te abençoe. Ele ia baixar o vidro para xingar, meu irmão, que Deus te abençoe. Ele ia xingar, mas o que ele fez? Ele cuidou. É embaixador de quê? De Cristo. Segundo, eu preciso viver diariamente o testemunho através de movimentos. O que é viver diariamente? Ser um embaixador de Cristo é me alimentar diariamente. Se você toma suplemento na manhã, você precisa de suplemento para quê? Para o teu dia a dia. Se você toma o teu café, você precisa, Felipe? Estar bem alimentado para quê? Para os desafios do teu dia a dia. Se eu tomo o meu café da manhã com Deus, eu estou me alimentando para o meu dia a dia. Então a minha vida diária é compartilhada. Eu carrego isso. Eu preciso ter compaixão ao próximo. Compaixão quem mais? Eu preciso ter compaixão às causas sociais que a igreja tem, que o mundo tem, que o meu bairro tem. Não é só olhar o umbigo. E daí existe outras mais. Existe uma seita que ela trabalha muito bem com o lado social. E agarra muito bem. E às vezes nós, como cristãos, não entendemos isso.
Se tem 1 quilo de alimento, vamos trazer 1 quilo, 1,5 quilo, 2. Tem um objetivo de abençoar pessoas que neste momento estão passando necessidade. Nesse momento estão num processo de transição. Então até falo mais um pouquinho sobre isso, dizendo assim, se você tem uma roupa, não roupa furada, roupa velha, faz o seguinte, abençoa a igreja, porque você está abençoando o corpo. Você está transmitindo uma imagem, dizendo assim, não, eu quero que a pessoa seja abençoada. Neste momento difícil, eu estou abençoando. Porque mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, está chegando frio, como foi falado aqui, o Paulinho falou, traz o alimento, traz uma roupa. Eu sou embaixador de Cristo. Não sou embaixador de Cristo? Aí nós olhamos a vida de Cristo aqui, como ele falou aqui sobre a Maria, que ela juntou, que equivale àquele nardo a 300 denários, quer dizer, é um ano todo de um trabalhador. Por isso que Judas diz assim, Maria, tu está desperdiçando. Aí Jesus corrige, ali tem 2 corações. Tem um coração de escravo, que é de Judas, e um coração de filho, que é de Maria. No mesmo ambiente se revela 2 destinos. Você viu aqui na imagem? No mesmo ambiente, 2 direções, 2 destinos, 2 pensamentos. E Jesus faz a regulagem. Jesus não deu um chute na canela de Judas ali. Jesus não expulsou ele, advertiu ele, mostrou ele. Porque é uma das características como embaixador, é ter paciência, é não agir com o fígado. Já viu essa expressão? Não agir com o fígado. Não é ser simplesmente sanguíneo ou hemorrágico, é calmar e dizer assim, com paciência eu vou responder. Por quê? Porque eu sou embaixador de Cristo. E o que Cristo faria no meu lugar? Jesus está dando uma aula. Naquele momento Jesus está dando uma aula. Que vocês vão ter adversários, vocês vão ter oposições, vão tentar tirar você, mas focaliza. Ele diz assim, o pobre sempre tereis entre vós, mas a mim nem sempre. Essa expressão ele diz assim, aproveite o momento na presença do Senhor, aproveite o momento a usufruir das bênçãos de Deus. Os pobres sempre tereis, pessoas necessitadas, pessoas carentes, pessoas emocionalmente frustradas, destruídas emocionalmente. E eu digo assim, pobre aqui não é questão financeira, é questão desse aqui e desse aqui. Que financeiro é questão de tem, não tem, tem Deus que dá oportunidade. Quem entendeu isso, quem um dia já quebrou, um dia levantou, um dia, ele vai entender que o processo do dinheiro na verdade é uma transição que passa na mão de outro. Um dia tu tem, outro dia tu não tem, mas o que tu tem é isso aqui, isso aqui. Por isso que diz assim, pessoas que conseguiram, mas ele teve uma vida destruída e conseguiu se levantar. Ele não era pobre disso aqui. E tem pessoas que a única coisa que tem é só dinheiro. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Você já viu essa expressão? Ele é a única coisa que ele tem é só dinheiro. E nada pior do que você dizer assim, essa pessoa, quando você chega numa roda, de uma conversa, de uma amizade, você apresenta alguém e quando ele começa a falar, você vê que está vazio. Ele não tem autoridade para falar sobre casamento. Ele não tem autoridade para falar sobre felicidade. Ele tem só uma autoridade para falar do recurso dele, porque naquele momento ele conseguiu e ganhou isso. Só isso, encerra aí. Você está entendendo que ser embaixador de Cristo é muito mais profundo que eu dizer assim, eu sou embaixador de Cristo. Não é só isso. É muito mais que isso. Eu preciso carregar e amor ao próximo e aos domésticos da fé. Aqui em Gálatas 6:10, coloca na tela para mim, Gálatas 6:10, tem a ver com a mensagem. Portanto, isso, e quando tivermos oportunidade, façamos o quê? A todos, principalmente aos da família da fé.
aos da família da fé, ou os domésticos da fé, em outra tradução. Por isso, enquanto tivermos oportunidade não é todo dia, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Não sou embaixador? Amém? Sou embaixador de Cristo. Preciso o quê? Abençoar. Abençoar. A tua presença abençoa aquele ambiente. Amém? Você crê nisso? A tua presença gera o quê? Autoridade. Qual é a autoridade? Teu cargo, o que você representa? Cargo passa. Cargo passa, mandato passa. Cargo, na verdade, mais é do que de repente um contrato de trabalho. Cargo nada mais é de repente do que uma ligação numa sociedade de CNPJ. Sócio administrador, sócio cotista, ou pessoa unilateral. Agora, o que você carrega, independente se você está bem ou mal, moído, sem recurso, é o que está no teu coração. E Jesus não te chamou por causa da tua condição financeira nessa manhã. Jesus não te chamou aqui porque você é melhor que o outro. Ele te chamou aqui porque Ele quer que você seja um embaixador dEle sobre a face da terra. Melhorar a linguagem, vocabulário. Porque o vocabulário, é engraçado que quando você vai, principalmente num evento de embaixada, um evento de país, você vê o dialeto. Eles até entendem o português, falam em português, mas eles fazem questão de falar o dialeto do país. A língua materna. A língua da qual originou eles. Aí eles contam. Eu não tenho a minha opinião. Eu falando isso porque quando eu estive lá em Israel, e eu perguntei algumas coisas para o embaixador. O embaixador muito esperto. Quem estava comigo, ele disse, amores, ele é um diplomata de formação. Eu disse assim, só pode ser um diplomata. Não tem opinião, não emite opinião, é uma pessoa centrada e objetivamente fala o que foi perguntado e o que foi combinado. Só isso. Então, eu queria saber algumas questões sobre o governo, sobre isso, porque ele sempre fazia isso aqui, ó. Porque ele não podia emitir a opinião dele pessoal. Só que quando você diz assim, que você entende um pouquinho de leitura corporal, facial, você começa a ver que quando você fazia uma pergunta, ele franzia a testa. Quando franzia a testa, significa uma comunicação não verbal que ele estava falando. Aí eu perguntei, Fábio, ele falou isso, Mores, ele não vai te falar em público, ele não vai te falar em evento oficial. Se um dia tiver a oportunidade, ele vai te conversar, mas ele não emite. Eu disse assim, ele fez o papel certo, ele representou certo o cargo que ele está ocupando. Porque se ele emite uma opinião, eu posso dizer assim, olha, segundo tal, embaixador tal, a opinião disso é isso, isso, aquilo. Aí ele pega um jornalista, ele faz o quê? Fatia a matéria. Olha só, trazendo para o contexto espiritual. Eu falo o que, esse é o correto. O que a Bíblia diz que eu tenho que falar. Eu expresso a mensagem de Cristo numa negociação, numa conversa. Eu estou representando Cristo. Que responsabilidade que eu tenho. Nesse domingo de manhã, você sai daqui dizendo assim, eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. E o terceiro e último, eu estou encerrando. Eu preciso falar das boas novas. Não adianta eu só dizer que eu sou sem eu falar. Eu sou sem expressar. Eu sou sem ter os valores fixados. E na minha caminhada, eu sou um cara de família, mas nunca está com a família. Eu já vi várias pessoas, somente em entrevista, quando diz assim, eu sou um cara familiar, tal, isso, tal, beleza. E como é que você faz? Eu passo de segunda a sexta viajando, aí no sábado tal. Então você não é um cara de família.
O que você está falando não expressa o que é a realidade. E às vezes a gente fala, enganando a nós mesmos. Aí Tiago alerta, diz assim, não, sejam praticantes. Sejam praticantes da palavra. Tiago 1, verso 22 e 20 e 22 ali, diz assim, sejam praticantes, para não enganando a nós mesmos, que nós estamos enganando a nós mesmos. O evangelho é um evangelho leve. O evangelho que ele te fala, que é um evangelho pesado, você está carregando alguma cruz de alguém. Ele é leve, só que ele é constante. É um evangelho de renúncia, é um evangelho de crescimento, é um evangelho que muda. E se não está tendo mudança, é porque existe um problema, não comigo, não com o evangelho, mas sim comigo. Porque se o evangelho tem anunciado, tem levado pessoas à conversão durante vários séculos e séculos e séculos, então o evangelho e o que Cristo deixou está ali, tem dado certo. Não é eu que vou mudar a Bíblia. Esses dias um pastor chegou e disse assim, que nós temos que atualizar a Bíblia na rede social. Atualizar a Bíblia. Aí tu olha assim, beleza, volta um pouquinho e vê quem é esse que fala. Vê quem é esse. Coitado, frustrado, oprimido, mas tem derramado no púlpito palavras que não expresso como embaixador de Cristo. Muito cuidado, porque não é questão do cargo, mas é a autoridade que você carrega. Isso. Eu estou encerrando dizendo assim, mas isso para nós encerrarmos, entenda isso. Pastor, eu não tenho autoridade, eu não sei como fazer. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém é na sua casa. Quando nós falamos em Judéia, ao redor. Samaria são todos e lugares fora do contexto de Jerusalém. Ou seja, todo o mundo. O que eu preciso hoje? Eu preciso entender que combater os falsos profetas e os falsos evangelhos é através da minha vida diária, falando de quem é a verdade. Meu irmão, minha irmã, quem aqui tem o privilégio de dizer assim, eu sou embaixador de Cristo? Só poucas pessoas? É engraçado, é poucas. Você não é embaixador de Cristo? Amém. Profeticamente você disse assim, você ficou com a mão vazia aqui embaixo. Amém, já encerrou. Quem levantou, levantou. Amém? Você é embaixador de Cristo, amém? Amém, amém. Por quê? Porque nós carregamos algo maior que nós mesmos. Nesse domingo, é um domingo de eu voltar à essência. Voltar à essência, voltar à originalidade. Sem rodeios. É dizer, Senhor, eu quero continuar na caminhada, mas eu quero continuar sendo um embaixador de Cristo. Eu preciso ser o embaixador de Cristo. E para isso, eu quero dar um exemplo de um grande avivalista chamado Billy Graham. Billy Graham fez 417 cruzadas no longo da sua história. Presta atenção em mim, não neles. Atenção aqui. Billy Graham fez 417 cruzadas. Ele percorreu mais de 185 países, anunciando o Evangelho como embaixador de Cristo. Billy Graham é um homem que pregou para 2,2 bilhões na face da terra. Dizem que na sua história, mais de 2,5 milhões de pessoas se converteram através das suas cruzadas. Foi um embaixador de Cristo? Foi. Quando você olha a história, a biografia, você vê as dificuldades e até os vacilos que Billy Graham disse assim, eu pisei na bola, fiz isso, mas retornei, eu tive que voltar.
Se coloque de pé, por gentileza. Ele tem uma frase que diz que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal do amanhã. Ele caminhou com Jesus, percorreu uma história de fé. Ele caminhou e anunciou o Evangelho. E eu quero fazer um convite para você, nesta manhã, que quer ser um embaixador de Cristo, levar a mensagem, levar essa mensagem no dia a dia, levar essa mensagem com o coração aberto. Eu quero te convidar a você estar aqui na frente. Nós vamos fazer um convite especial para você, pois eu estou passando para o pastor Geraldo. Você que quer ser um embaixador de Cristo, quer levar a mensagem, que tem que ter o alinhamento do coração, eu quero te convidar a você sair do seu lugar. Nós vamos orar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, ser embaixador de Cristo é se posicionar. É se posicionar nesta manhã. É dizer, eu preciso, eu quero continuar essa jornada de fé. Mas eu quero ter as palavras certas, saber conduzir certo e arrumar a minha casa, para que Deus use a minha vida para arrumar várias casas no mundo. É o primeiro passo que eu dou. Em nome de Jesus. a Ele a glória. Quem está aqui na frente? Quem está aqui na frente, começa a falar com Deus. E todos aqui são cristãos. Fale a sua necessidade para Deus e dá o passo de fé. Qual é o voto que você vai fazer com Deus? Qual é o propósito que você vai fazer nessa manhã com Deus? O que nós podemos fazer para tirar pessoas que estão indo do abismo ao inferno? Qual é a palavra que eu vou usar? Seja no meu trabalho, qual é a posição que eu vou tomar? Posição ética, posição de um embaixador de Cristo. Nessa manhã, o que eu preciso? Quais é as necessidades que eu preciso tomar e avançar? Qual é o passo que eu dou nesta manhã? Em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre a vida de cada um. Nós declaramos, Pai, a abundância e a graça do Senhor. Nós colocamos aqui, Senhor, a vida de cada um. Em nome de Jesus, Pastor Geraldo. Em nome de Jesus. Continue orando. Coloque à disposição do Senhor. Dê o passo de fé. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração.